Compilação realizada pelo Dr. Michael Robbins a partir dos livros de Alice Bailey e de Valcourt. Ilozoísmo, do grego ule, matéria, zoon, animal, e ismo. Ismo é um sufixo que incorpora doutrina ou ideia abstrata do substantivo ao qual está anexado. Ilozoísmo é a doutrina de que toda matéria é dotada de vida. Quando tivermos atingido essa concepção de ilozoísmo de um universo material vivo, o mistério da natureza será resolvido. Dicionário Padrão. Um tratado sobre o fogo cósmico, páginas 693-696. Glamour. Um problema mundial. O fator do método pelo qual a humanidade é conscientizada daquilo que não é imediatamente aparente. Este é o método ou processo do que foi chamado de revelação imposta ou a impressão transmitida às mentes capazes de receber aquelas ideias, seres, planos e propósitos que existem nos bastidores, por assim dizer, e que são, em última análise, os fatores que determinam e condicionam o processo mundial. Essas revelações ou impressões subjetivas e vitais são reveladas pela intuição e não têm nada a ver com os conhecimentos, impressões e impactos que estão relacionados aos três mundos da evolução humana, exceto na medida em que, quando apreendidos e compreendidos, eles transformaram firmemente o modo de vida do homem, revelaram a ele seus objetivos e indicaram sua verdadeira natureza. As revelações dadas ao longo das eras e impressas nas mentes daqueles treinados para recebê-las lidam com os grandes universais, estão relacionadas ao todo e levam a uma apreciação desenvolvida da unidade da vida e com a expressão ilozoísta. Glamour. Um problema mundial, página 174. Telepatia e o veículo etérico. O conceito fundamental do ilozoísmo fundamenta todo o ensinamento esotérico sobre o tema da manifestação da vida. Todas as formas são compostas de muitas formas, e todas as formas, agregadas ou únicas em natureza, são a expressão de uma vida interior ou animadora. A fusão da vida com a substância viva produz outro aspecto da expressão, o da consciência. Essa consciência varia de acordo com a receptividade natural da forma, de acordo com seu ponto na evolução e também com sua posição na grande cadeia da hierarquia. Ao considerar os grupos de Devas Agni-Chaitans, devemos lembrar que estamos lidando com aquela manifestação do Logos com a qual a ciência esotérica está lidando, e que, no que diz respeito ao grupo C, a ciência já está fazendo um progresso razoável na acumulação de conhecimento. Ainda resta à ciência reconhecer a natureza entificada da substância e, assim, explicar a vida que energiza a substância dos três subplanos inferiores. Esse reconhecimento pela ciência de que todas as formas são construídas de vidas inteligentes acontecerá quando a ciência da magia começar novamente a vir à tona, e quando as leis do ser forem melhor compreendidas. A magia se preocupa com a manipulação das vidas menores por uma vida maior, quando o cientista começa a trabalhar com a consciência que anima a substância, atômica ou eletrônica, e quando ele traz sob seu controle consciente as formas construídas dessa substância, ele gradualmente se tornará consciente do fato de que todas as entidades de todos os graus e de constituições variadas vão para a construção daquilo que é visto. Isso não acontecerá até que a ciência tenha definitivamente admitido a existência da matéria etérica como entendida pelo ocultista, e até que tenha desenvolvido a hipótese de que esse éter está em vibrações diferentes. Quando a contraparte etérica de tudo que existe for alocada ao seu devido lugar, e conhecida por ser de maior importância na escala do ser do que o veículo denso, sendo essencialmente o corpo da vida, ou vitalidade, então o papel do cientista e do ocultista se fundirá. A natureza entificada de toda substância é tecnicamente conhecida como ilozoísmo. HPB diz: o ilozoísmo, quando filosoficamente compreendido, é o aspecto mais elevado do panteísmo. É a única fuga possível do ateísmo idiota baseado na materialidade letal e das concepções antropomórficas ainda mais idiotas dos monoteístas, entre as quais ele se encontra em seu próprio terreno inteiramente neutro. O ilozoísmo exige o pensamento divino absoluto, que permearia as inúmeras forças criadoras ativas, ou criadores, cujas entidades são movidas por, e têm seu ser em, de e através desse pensamento divino. Tais criadores ativos são conhecidos por existir e são acreditados porque percebidos e sentidos pelo homem interior no ocultista. Doutrina Secreta, 2, páginas 167, 168. Um tratado sobre o fogo cósmico, páginas 637 e 639. Não é aconselhável que nos aprofundemos mais em suas funções. Deve-se notar que, em conexão com o aspecto da matéria, há menos a ser dito do que sobre a consciência e sobre o aspecto ilozoísta da manifestação. A razão está no fato de que a ciência esotérica está lentamente, mas firmemente, descobrindo a natureza dos fenômenos e descobrindo por si mesma o caráter da manifestação elétrica. Na lentidão de sua descoberta está a segurança.
Não é sábio nem correto ainda que a verdadeira natureza dessas diferentes forças e poderes seja totalmente conhecida. Portanto, não é possível para nós fazer mais do que indicar certas linhas gerais amplas. No devido tempo, à medida que a família humana se torna centrada na natureza superior e não na inferior, e à medida que a força dos planos superiores pode se impor mais facilmente aos inferiores, os fatos relativos a essas vidas e construtores, seus métodos de trabalho e as leis de seu ser serão conhecidos. O conhecimento neste momento seria produtivo de 2 resultados. Em primeiro lugar, isso levaria a família humana ao poder, ainda cego e destrutivo, de certos elementais, que são de uma natureza análoga do corpo físico. Daí a destruição da forma aconteceria, ou paralisia e insanidade em larga escala aconteceriam. Em segundo lugar, isso colocaria o poder nas mãos de certos irmãos do caminho da mão esquerda e de um número de mágicos inconscientes, dos quais há um bom número, que usariam apenas para fins egoístas, malignos e materiais. Daí nada mais pode ser dito sobre a substância física densa e seus encarnadores. Os Agni Shaitans do terceiro grupo são ainda uma ameaça ao homem, e são apenas manipulados em formação de grupo, e em larga escala pelo chefe do departamento do Manu através de seus próprios governantes, certos devas de um desenvolvimento igual ao da sexta iniciação. Um tratado sobre o fogo cósmico, página 641-642. Considerado ilozoisticamente. Ao continuar nossa consideração do quinto princípio logoico, agora o veremos em seu aspecto ilozoísta. Vimos que ele pode ser considerado como a força, a energia ou a qualidade que emana da unidade mental logoica no plano mental cósmico. Isso necessariamente tem um efeito definido no quinto plano sistêmico e no quinto subplano do plano físico, o gasoso. Antes de abordar o assunto dos Agnisvatas em detalhes, há 3 pontos que devem ser mantidos em mente. Ilozoísmo, do grego uli, matéria, zoon, animal, e ismo. Ismo é um sufixo que incorpora doutrina ou ideia abstrata do substantivo ao qual está anexado. Ilozoísmo é a doutrina de que toda matéria é dotada de vida. Quando tivermos atingido essa concepção de ilozoísmo de um universo material vivo, o mistério da natureza será resolvido. Primeiro, deve-se lembrar que todos os planos do nosso sistema, vendo-os como substância dévica, formam as espirilas no átomo físico permanente do logo solar. Isso já foi apontado anteriormente, mas precisa ser enfatizado novamente aqui. Toda consciência, toda memória, toda faculdade armazenada nos átomos permanentes, e estamos consequentemente lidando aqui com essa consciência. O estudante deve, no entanto, ter em mente que é nos subplanos atômicos que a consciência logoica, por mais remota que seja da realidade, se centraliza. Este átomo permanente do sistema solar, que mantém a mesma relação com o corpo físico logoico que o átomo permanente humano mantém com o de um homem, é um recipiente de força e, portanto, receptivo a emanações de força de outra fonte extrasistêmica. Alguma ideia do caráter ilusório da manifestação, tanto humana quanto logoica, pode ser reunida a partir da relação dos átomos permanentes com o resto da estrutura. Além do átomo permanente, o corpo físico humano não existe. Novamente, as formas diferem, assim como os reinos, de acordo com a natureza da força que flui através delas. No reino animal, o que corresponde ao átomo permanente responde à força de caráter involutivo, emanando de um grupo em particular. O átomo permanente humano responde à força que emana de um grupo no arco evolucionário e do raio de um logos planetário em particular, em cujo corpo uma mônada humana tem um lugar definido. Em segundo lugar, deve-se notar que, em vista do exposto acima, ficará evidente que estamos, neste período de influxo e desenvolvimento manásico, preocupados com a chegada à plena vitalidade e atividade da quinta espira logoica. Esta vitalização se mostra na intensa atividade do plano mental e na natureza tríplice dos fenômenos elétricos a serem testemunhados nele. O subplano atômico, átomos permanentes manásicos, positivo. O quarto subplano, unidades mentais, negativo. Os grupos egóicos, corpos causais, equilíbrio ou neutralidade. Isso está em processo de demonstração durante o curso da evolução. Estamos lidando aqui com o aspecto substância e considerando energia em suas várias manifestações. A resposta da substância deve ao influxo de força no plano mental tem um efeito triplo em conexão com o logos ou o septenato. Produz uma vitalidade muito maior nos centros logóicos no quarto éter cósmico, devido à ação reflexa, que é sentida tanto acima quanto abaixo do plano de atividade. Ela estimula os esforços dos espécimes mais elevados do terceiro reino, e um efeito duplo é produzido página 695 através disto, pois o quarto reino na natureza faz sua aparição no plano físico e as tríades são refletidas no plano mental nos corpos causais que podem ser encontrados nele.
Como dito anteriormente, o físico denso é ligado e coordenado com os corpos etéricos do logos solar e do logos planetário. Portanto, os 3 planos inferiores são sintetizados com os 4 superiores, e os de Vajra Manvantar anterior ou ciclo solar são trazidos em conjunção com aqueles de uma ordem mais nova que estavam aguardando condições justas. A encarnação física do Logos é completada. Os 3 reinos inferiores, sendo negativos para a força superior, a atração mútua desses dois e sua interação trazem à existência o 4º reino ou humano. Os 3 fogos da mente, espírito e matéria são reunidos e o trabalho de plena autoconsciência começa. Finalmente, o estudante deve estudar aqui com muito cuidado o significado dos números 3, 4 e 5 na evolução da consciência. A numerologia tem sido estudada até agora principalmente, e corretamente, do aspecto da substância, mas não tanto do ponto de vista da energia consciente. A tríade, por exemplo, é geralmente vista por nossos estudantes como o triângulo formado pelos átomos permanentes manásico, búdico e átmico. O cubo representa o homem material inferior, e a estrela de 5 pontas tem frequentemente uma interpretação muito material. Todos esses ângulos de visão são necessários e devem preceder o estudo do aspecto subjetivo, mas eles colocam a ênfase no material em vez do subjetivo. O assunto, no entanto, deve ser estudado psicologicamente. Neste sistema solar, os números acima são os mais importantes do ângulo da evolução da consciência. Página 696. No Sistema Anterior, OS. Números 6 e 7 mantinham um mistério oculto. No próximo sistema, serão 2 e 1. Isso se refere apenas ao desenvolvimento psíquico. Deixe-me ilustrar. A estrela de 5 pontas no plano mental significa, entre outras coisas, a evolução, por meio dos 5 sentidos nos 3 mundos, que também são capazes de uma diferenciação quíntupla, do 5º princípio, a obtenção da autoconsciência e o desenvolvimento da 5ª espírila. Finalmente, quando os cientistas estiverem dispostos a reconhecer e cooperar com as forças inteligentes que podem ser encontradas em níveis etéricos, e quando se convencerem da natureza ilosoísta de tudo que existe, suas descobertas e seu trabalho serão trazidos a uma correspondência mais precisa com as coisas como elas realmente são. Isso, como foi apontado anteriormente, será trazido à medida que a raça desenvolver a visão etérica, e a verdade das alegações do ocultista for provada além de toda controvérsia. Um tratado sobre o fogo cósmico, página 919. Todos os átomos se tornam radioativos como resultado de uma resposta a um centro magnético mais forte. Resposta essa que é provocada pelo desenvolvimento evolucionário gradual da consciência de algum tipo ou outro. Sabe-se que isso é verdade em um pequeno grau em conexão com o reino mineral, embora os cientistas ainda não tenham admitido que a radiação seja assim causada. Mais tarde, eles o farão, mas somente quando esta teoria geral que é aqui estabelecida em conexão com todos os átomos for admitida por eles como uma hipótese plausível, página 1070. Então, o objetivo de seu esforço será um pouco alterado. Eles buscarão verificar por meio do pensamento claro e de um estudo da analogia envolvida, quais pontos focais de energia magnética podem ser considerados existentes e como eles afetam os átomos em seu ambiente. Apenas uma dica pode ser dada aqui. A luz sobre esses problemas obscuros virá ao longo de 2 linhas. Primeiro, virá através do estudo do lugar do sistema solar no todo universal e o efeito que certas constelações têm sobre ele. Segundo, virá através de um estudo detalhado do efeito de um esquema planetário sobre outro e o lugar da Lua em nossa própria vida planetária. Isso levará a uma investigação detalhada das condições polares na Terra, das correntes magnéticas planetárias e da relação elétrica entre nossa Terra e os esquemas planetários venusianos e marcianos. Quando isso for realizado, a astronomia e a astrologia esotérica serão revolucionadas, e a natureza da energia solar como uma expressão de uma entidade de 4ª categoria será apreciada. Isso virá no final deste século, após uma descoberta científica de importância ainda maior para o mundo científico do que aquela sobre a natureza do átomo. Até lá, será tão difícil expressar a concepção ilosoísta em termos de ciência exata quanto seria para o ancestral do século XVI da humanidade atual conceber o átomo como sendo simplesmente um aspecto de força, e não objetivo e tangível. Portanto, maiores esclarecimentos servirão apenas para confundir. Um tratado sobre o fogo cósmico, página de 1069 a 1070. Os 7 construtores criativos, os 7 raios. Agora completamos nossa primeira sessão e, portanto, estabelecemos as bases para nossos estudos futuros. Primeiro, procuro dar uma breve exegese da teoria básica da doutrina secreta, chamada teoria ilosoística. Esta postula uma substância viva, composta de uma multiplicidade de vidas sencientes que são continuamente varridas para a expressão pelo sopro da vida divina.
Esta teoria não reconhece nenhuma matéria chamada inorgânica em nenhum lugar do universo, e enfatiza o fato de que todas as formas são construídas de vidas infinitesimais, que em sua totalidade, grande ou pequena, constituem uma vida, e que essas vidas compostas, por sua vez, são uma parte corporativa de uma vida ainda maior. Assim, eventualmente, temos essa grande escala de vidas, manifestando-se em maior expressão e alcançando todo o caminho desde a minúscula vida chamada átomo, com a qual a ciência lida, até aquela vasta vida atômica que chamamos de sistema solar. Esta é uma definição breve e inadequadamente expressa da doutrina do ilosoísmo, e é uma tentativa de interpretar e encontrar um significado no mundo fenomenal manifestado, com suas 3 principais características de vida, qualidade e aparência. Não se esqueça de encontrar o significado por trás de todas as formas de experiências de vida, e assim aprenda a entrar naquele mundo de forças subjetivas que é o verdadeiro mundo onde todos os ocultistas trabalham. Psicologia Esotérica, volume 1, página 149. Astrologia esotérica. No estudo desta ciência dos triângulos, o estudante deve ter em mente que há sempre um ponto do triângulo que, em uma crise particular ou evento na consciência, é a energia emanante, dinâmica e condicionante. Durante o ciclo, grande ou pequeno, maior ou menor, no qual ele controla, os outros 2 pontos expressam receptividade e são considerados esotericamente como forças corporificantes. Cada triângulo é, portanto, a expressão de uma energia fundamental e de 2 forças secundárias. Esta é uma declaração básica de importância e a formulação de uma lei sob a qual todas as triplicidades de energia funcionam no tempo e no espaço. Você tem, consequentemente, um centro de energia emanante. Expressão dinâmica de propósito cíclico. Energia de raio de saída qualificada positiva. Energia planetária, sistêmica, zodíaca e cósmica. A base da expressão ilosoística, viva. 2. Um centro de força receptiva. Uma expressão evocativa da energia propulsora inicial. Uma síntese de 2 forças, a emanante e a receptiva. Uma energia secundária qualificada e condicionante. Energia motivadora e mesclada, nem positiva nem negativa. 3. Um ponto responsivo de energia negativa. Um centro importante, completando o aterramento da energia emanada. Responsivo principalmente ao 2º ponto do triângulo. Fonte de uma interação violenta entre os 2 pontos da linha de base. Este centro de distribuição pode ser um sistema solar, considerado um centro cósmico, um planeta, que é um centro sistêmico, um dos centros planetários, acima mencionados, uma nação ou um indivíduo ou um dos centros no corpo etérico humano. Astrologia esotérica, página 459 a 460. Os raios e as iniciações. Regra 6. Uma leitura superficial da regra 6ª daria a impressão de que é uma declaração simples quanto à universalidade da vida, e também que ela incorpora uma enunciação do fato básico do ilosoísmo. A regra é executada da seguinte forma. Regra 6. Deixe o grupo saber que a vida é uma e nada pode jamais tomar ou tocar essa vida. Deixe o grupo saber a vida vívida, flamejante e encharcada que inunda o quarto quando o quinto é conhecido. O quinto se alimenta do quarto. Deixe. Então o grupo, fundido no quinto, ser nutrido pelo 6º e 7º, e perceba que todas as regras menores são regras no tempo e no espaço e não podem segurar o grupo. Ele avança na vida. Acho extremamente difícil expressar o significado desta regra de tal forma que ela transmita significado a você, e isso por 2 motivos. Primeiro, a ideia da vida única é tão prevalente, e tão costumeira e banal, uma verdade não realizada, que é registrada aos ouvidos com muito pouco efeito. Segundo, toda a história da vida, que é propósito, vontade divina e determinação absoluta, e o planejamento eterno do Senhor do mundo é tão difícil de compreender que ainda não temos palavras na língua de nenhuma nação que possam expressá-la. Os raios e as iniciações, página 124. Um tratado sobre magia branca. Este livro será baseado também em 4 postulados fundamentais que devem ser admitidos pelo estudante das páginas seguintes como fornecendo uma hipótese digna de sua consideração e teste. Nenhum verdadeiro investigador da sabedoria eterna solicitado a dar adesão segue a qualquer apresentação da verdade. Ele é solicitado, no entanto, a ter uma mente aberta e a pesar e considerar seriamente as teorias e ideais, as leis e as verdades que guiaram tantos da escuridão para a luz do conhecimento e da experiência. Os postulados podem ser enumerados como segue e são dados na ordem de sua importância. Primeiro, que existe em nosso universo manifestado a expressão de uma energia ou vida que é a causa responsável das diversas formas e da vasta hierarquia de seres sencientes que compõem a soma total de tudo o que é. Esta é a chamada teoria ilosoísta, embora o termo sirva apenas para confundir.
Esta grande vida é a base do monismo, e todos os homens iluminados são monistas. Deus é um é a declaração da verdade. Uma vida permeia todas as formas, e essas formas são as expressões, no tempo e no espaço, da energia universal central. A vida em manifestação produz existência e ser. É a causa raiz, portanto, da dualidade. Esta dualidade que é vista quando a objetividade está presente e que desaparece quando o aspecto da forma desaparece é coberta por muitos termos, dos quais, por uma questão de clareza, os mais usuais podem ser listados aqui. Matéria espiritual. Forma de vida. Pai e mãe. Positivo-negativo. Escuridão-luz. Os estudantes devem ter claramente essa unidade essencial em mente, mesmo quando falam, como precisam, em termos finitos dessa dualidade que está em toda parte, ciclicamente, aparente. Tratado sobre a magia branca, páginas 7 a 8. Font: www.makara.us.